nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Portanto, ser conduzido pelo Espírito Santo é fundamental para que o culto agrade ao Senhor. Lembrando que o Senhor encheu o templo de Salomão com sua glória, e nós é que somos o templo do Senhor. Como Deus diz, vós sois santuário do Deus vivo. E também um culto oferecido em verdade. Não é verdadeiramente no sentido de sinceridade. Em verdade é segundo a verdade. Portanto, um culto oferecido conforme Deus nos revelou em sua santa palavra. Para que o culto seja oferecido conforme o Espírito de Deus e a palavra de Deus. E assim o culto agradará ao Senhor. E então nós devemos desejar e nos dedicar a oferecer este culto que o Senhor nos revelou. E é nesse culto que Deus fala ao seu coração. É nesse culto que Deus opera na sua vida, que Deus transforma o seu viver. É nesse culto que Deus faz o amor renascer, porque é nesse culto que Deus é glorificado e abençoa a sua igreja. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor neste momento, louvando e bendizendo a Deus por quem Ele é e por todas as suas maravilhosas e poderosas obras. Senhor Deus amado, bendito o teu nome para sempre, glorificado de eternidade a eternidade é o teu nome, nada mudará isso, Senhor. Desde a eternidade tu és Deus de toda honra, glória, louvor. O Senhor é bom, santo, justo, fiel e verdadeiro, e todos os teus atributos, Senhor Deus, permanecem para sempre e continuarás sendo. E durante toda a nossa história, o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro que opera maravilhas. E é, portanto, Deus, por tudo isso que o Senhor nos revelou na tua palavra, que nós estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para adorar o Senhor por quem o Senhor é.
Estamos aqui para adorar o Senhor por todas as tuas poderosas, graciosas e maravilhosas obras, porque a criação proclama a glória do Senhor, porque a redenção anuncia o teu poder para salvar o pecador. E assim as tuas obras são todas magníficas, ó Deus. As tuas obras anunciam a grandeza do Senhor, a bondade, a graça e o amor. Manifestam, Senhor Deus, a tua santidade e justiça. E por tudo isso deve ser louvado e glorificado. Então, ó Deus, na consciência de que é nosso dever e no prazer de fazer isso de todo o coração, é que nós colocamos a vida nas tuas mãos. E pedimos que o teu Santo Espírito, por meio da tua santa palavra, nos conduza ao culto em espírito e em verdade, agradando assim ao Senhor, proclamando com fidelidade assim as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E dessa forma, abençoando aquele que se achega humildemente em Cristo Jesus à tua presença. Portanto, assim como nós queremos que sejas glorificado, pedimos que também abençoes o teu povo, para que o culto ao Senhor seja bênção à tua igreja que o Senhor amou. Receba nossa oração, nossa adoração, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos abrir as Escrituras no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos 1, dos versos 21 ao 39. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo, no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Todos Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Amém.
esvaziou, por tão grande amor se entregou. Plena redenção no Filho de Deus, servo sofredor, graças dou. Cristo, Filho do Deus vivo, Deus Emmanuel. Cristo, Rei de glória e majestade, soberano vem. Se turvará, estrelas cairão, um sinal do céu todos verão. Anjos surgirão, o som se ouvirá, em glória e poder Jesus voltará. Cristo, Filho do Deus vivo, Deus Emmanuel. Cristo, Rei de glória e majestade, soberano vem. Sobre nós, Rei eterno, adorado, sempre reina sobre nós. Rei eterno, adorado, sempre reina sobre nós. Cristo, Filho do Deus vivo, Deus Emmanuel. Cristo, Rei de glória e majestade, soberano vem. Seguimos a nossa leitura em Lucas 4, do 31 ao 44. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo:
Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogavam-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e estavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhe disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Todos. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos orar ao Senhor, um momento em que nós colocamos as nossas vidas como igreja, que no culto tudo é congregacional, então a oração é pela igreja, todos orando pela igreja. E também em relação à confissão de pecados, em relação ao propósito dela ser santificada, em relação à direção da parte de Deus, tudo pela igreja do Senhor. E é o que nós vamos fazer, colocar-nos diante do Senhor, apresentar-nos diante do Senhor. Portanto, curva a sua fronte e junto a nós, ore ao Senhor pela igreja que Ele ama e que Ele quer bem. E todos os dias tem direcionado para a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, nós já glorificamos o Teu nome e continuaremos fazendo isso. Mas sempre que nos deparamos com a Tua glória, a Tua palavra nos mostra, e nós mesmos, Senhor, experimentamos que a luz do Senhor manifesta que somos pecadores. É diante de Tua santidade que nós vemos nossos pecados. É diante da pureza do Senhor que nós vemos a sujeira do pecado. E é por isso que diante do Senhor a Tua igreja se prostra. Porque mesmo tendo no coração a confiança nas obras de Cristo, ela reconhece que ainda está vivendo na realidade de um mundo debaixo do pecado e que, portanto, ainda sofre com a realidade do pecado que, ó Deus, constantemente, ó Deus, está presente no seu dia a dia. Portanto, Senhor Deus, a Tua igreja confessa seus pecados, reconhece, Senhor Deus, suas faltas, reconhece as falhas, as negligências, reconhece que o primeiro grande mandamento, que é amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, tantas vezes é negligenciado e termina por amar a si mesmo, Senhor. A Tua igreja precisa do Teu perdão todos os dias. A Tua palavra, ó Deus, nos conduz a isso, ao mesmo tempo em que nos conforta o coração, dizendo que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é confiando nas Tuas promessas, portanto, que lançamos sobre Ti a vida, ao mesmo tempo, ó Deus, em que nós pedimos direção e um operar do Senhor para a nossa santificação. Ó Deus amado,
que o Senhor seja glorificado na vida da tua igreja, de forma que o teu operar nela, pelo Espírito e pela palavra, manifeste tua bondade, manifeste tua graça, manifeste tua misericórdia, manifeste, Senhor Deus, o teu poder para transformar pecadores em santos para o Senhor, porque esta obra é magnífica e ela glorifica teu nome, pois não é de obras nossas, mas por tua graça que superabunda onde abundaram os pecados. Então, Senhor Deus, diante de tudo isso, é que nós tanto confessamos quanto agradecemos por podermos descansar a vida, o coração, a mente em Cristo, nosso justo e justificador, na certeza de que Ele é suficiente para nos conduzir à eternidade. E é por isso que nós pedimos e entregamos as nossas vidas, dizendo: santifica-nos, Senhor, que a cada dia o Teu Espírito, pela Tua palavra, opere em nosso coração e incomode-nos e convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Que a cada dia o Teu Espírito Santo, falando pela Tua santa palavra, nos dirija de tal modo que possamos ser convencidos da necessidade de estarmos a cada dia parecendo mais com Cristo, porque esse é o Teu propósito para as nossas vidas, essa é a obra da salvação, é Cristo em nós, a esperança da glória. E então, Deus, nos alegremos em Ti, e então vivamos pela esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, é o nosso rogo, a nossa oração. Abençoa a Tua igreja, opera nela, glorifica Teu nome, receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças eu te dou, Jesus, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está,
ressuscitou. Vivo é o Senhor. A obra da redenção é uma obra de tamanho extraordinário. A obra da redenção é tudo que Deus está operando na sua vida para transformar o seu viver. É tudo o que Deus está fazendo para restaurar a criação. É tudo que Deus está operando para que uma nova terra, uma nova sociedade, um novo povo possa viver para a glória dele. A obra da redenção. E não é o que Deus fez somente, é o que Deus está fazendo. Porque a obra da redenção, ela começa em Adão e Eva, mas ela vai até Jesus voltar. Afinal das contas, mesmo que você tenha muita fé no Senhor, como os apóstolos, e mesmo que você, portanto, tenha muita convicção da salvação e ande fielmente com Ele, você encontrará na sua vida ainda as marcas de estarmos vivendo a realidade de uma criação debaixo do pecado. Por isso, tantas vezes, você precisará lutar bravamente contra o próprio coração. Por isso, o apóstolo Paulo, em Gálatas, por exemplo, fala da luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. A obra da redenção é algo extraordinário. E essa obra da redenção, ela mostra o poder de Deus, ela mostra a graça de Deus, ela mostra o amor de Deus. Cada momento em que Deus está operando, Ele está mostrando para nós, para você, por meio da Escritura, mas também pela sua vida, que é alvo do agir de Deus, que é alvo do poder do Espírito e da palavra de Deus. Ele mostra quem Ele é. Ele mostra como Ele é poderoso, gracioso, bondoso, misericordioso. Ele mostra para você. E sem a obra da redenção, não saberíamos tão profundamente a dimensão da graça, a dimensão da misericórdia, a dimensão do poder de Deus para salvar o pior dos pecadores. Como o apóstolo Paulo se considerava assim. A obra da redenção está acontecendo na sua vida. E foi para isso que Jesus veio. Nós estamos vendo os evangelhos, por isso estamos indo de um para outro. E nós vamos dar uma parada agora no evangelho de João e vamos nos voltar para os evangelhos de Marcos e Lucas, que nós, inclusive, lemos. Nós vamos para Marcos primeiro, mas o texto é o mesmo. Caso necessário, a gente dá uma passada de um para o outro. E como nós já fizemos a leitura, vamos apenas fazer a leitura agora do versículo 21 e 22 de Marcos capítulo 1. E depois vamos fazer a exposição do texto que já foi lido até o versículo 39.
Diz assim a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Senhor Deus amado, a tua palavra é o teu poder para a salvação. A tua doutrina, ela é extraordinária. Ela é a manifestação do teu amor, de tua graça, de tua misericórdia, de tua santidade, de tua justiça, de tua bondade. Ó Deus, como é extraordinário conhecer o Senhor e conhecer as tuas poderosas, graciosas e maravilhosas obras. Portanto, nós pedimos que o teu Santo Espírito opere nos nossos corações, para tanto entendermos a tua palavra, como também sermos capazes de aplicar às nossas vidas tudo que nós aqui, ó Deus, vamos ouvir da parte do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, para que a tua igreja seja fortalecida, edificada, confortada, exortada e, portanto, abençoada por ti. Receba a nossa oração. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, meus amados, nós estamos vendo os evangelhos. Então, como nós já falamos, estamos indo de um para o outro. Nós não vamos nos prender em algumas coisas, como, por exemplo, quando formos para Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, aquele bloco grande de 5 a 7, nós não vamos esmiuçar, porque já fizemos isso em outros momentos, mas nós queremos conhecer o que Jesus fez, nós queremos acompanhar, porque o propósito é nós vermos Cristo nos Evangelhos, é vermos a obra de Cristo nos Evangelhos, para que você veja a obra da salvação que Cristo estava operando. Sim, Ele estava operando e culminará com a sua morte e ressurreição. E nós vimos já que o Senhor Jesus chamou 12 pessoas, os versículos anteriores, para serem seus apóstolos, seus discípulos inicialmente, e irão cumprir o propósito do ministério apostólico. Ele chama os discípulos para servirem, acompanhando o Senhor Jesus, aprendendo com o Senhor Jesus. Então ele começa a sua jornada. Jesus já está pregando. E como nós vimos, versículo 21, ele está em Cafarnaum. Jesus estava, nós vimos em João, ali na região da Judéia, depois ele vai subir para a Galiléia. Na verdade, Jesus fez algumas vezes esse trajeto e também fez o trajeto até a Judéia, também algumas vezes, principalmente nas 3 Páscoas que o Senhor Jesus ele participou. Então ele foi 3 vezes nas Páscoas, que foram os 3 anos de ministério. Então Jesus focou o seu ministério na Galiléia, como nós vamos ver, boa parte das cidades são cidades da Galiléia, mas o Senhor Jesus também esteve nesse percurso, passando inclusive pelos samaritanos, como nós vimos em João 4, e estando em Jerusalém, em algumas cidades próximas dali, cidades da região da Judéia. Agora ele está em Cafarnaum. E diz o texto que, estando no sábado, ele foi ensinar na sinagoga. Opa, peraí. Observe que o Senhor Jesus realmente é reconhecido como um rabino. Ele é reconhecido por alguém que está ali para ensinar. Nós não temos indicação de que ele tenha tido um preparo para ser rabino, ou seja, um preparo rabínico aos pés de algum rabino específico, onde ele tenha estudado e então sido considerado como formado para ser mestre. Nós não temos nenhuma indicação. A Bíblia não nos fala como ele passou a ser reconhecido como rabino. Sabemos apenas que ele, pela sabedoria, obviamente, do Senhor, como nos diz Lucas, ele mostrou conhecimento muito grande, excelente da palavra, porque dos 12 anos ele esteve com os doutores e no diálogo foi demonstrado que ele realmente era alguém de um conhecimento bíblico especial. Mas fora isso não nos é dito mais nada. Mas observe que ele é reconhecido como um homem que ensina. E algumas vezes as pessoas chamam ele de rabino, de mestre. Portanto, esse é o conhecimento que eles têm sobre ele.
e ele está ensinando na sinagoga no sábado. O sábado é o dia em que eles adoravam ao Senhor, é o dia de descanso, era o dia em que eles estavam ali para dedicar-se a tanto descansar quanto a aprender no Senhor, a adorar ao Senhor. E o Senhor Jesus participava. É interessante que aqui em Marcos, assim como também nós já lemos em Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus no sábado está na sinagoga realizando a obra do Senhor. Mas em Mateus é curioso que quando aparece Jesus no sábado, ele nunca está ensinando na sinagoga. Em Mateus, o Senhor Jesus sempre aparece no sábado como se fosse um violador do sábado. Ele aparece com os discípulos na seara, ele até aparece estando ali na sinagoga, mas sem realizar um ofício. Ele está sempre numa relação de alguém que parece que está querendo quebrar o sábado, que não era seu propósito de forma alguma. Isso nós vemos melhor em Marcos e Lucas. Mas Mateus, ele propositadamente quer mostrar o legalismo irracional, ou como diz o apóstolo Paulo, o zelo sem entendimento dos líderes religiosos da época que perseguiram Jesus porque ele era considerado como um violador do sábado. E o Mateus propositadamente coloca Jesus sempre numa situação em que ele parece que está realmente quebrando a lei do Senhor, parece que ele está violando, porque até quando ele está na sinagoga, lá em Mateus, ele está curando um homem, e eles dizem assim, olha, não pode curar não. Então Mateus faz de propósito, ele realmente quer mostrar como a religiosidade da época estava completamente acabada, eram meras leis aparentes de pessoas que Jesus chama de sepulcros caiados. Mas em Marcos e Lucas não. Marcos e Lucas não têm esse foco. Mateus tem o foco de apontar o problema do judaísmo, inclusive sendo ele judeu, e mostrar como Jesus confrontou. Mas aqui Jesus está ensinando a palavra de Deus. Aqui o Senhor Jesus está cumprindo a vontade do Senhor no dia de descanso, no dia de sábado, ensinando a palavra de Deus na sinagoga. E, semelhante ao que aparece em Mateus, no capítulo 7, após Jesus ter terminado o sermão do monte, em que diz a palavra que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Também em Marcos e Lucas aparece a mesma expressão, só que observe, em Mateus Jesus está no campo, ensinando as pessoas no monte. Aqui ele está realmente numa sinagoga, mas eles também estão admirados, eles estão encantados, como Jesus ensinava de forma diferente, e isso deve nos chamar a atenção. Se você me disser, Jesus tinha uma técnica diferente, dificilmente poderíamos julgar dessa forma. Dificilmente poderíamos dizer que a excelência do ensino de Jesus era por alguma técnica especial que ele tivesse. O Senhor Jesus costumou usar os recursos que ele tinha às suas mãos. Ele ensinava por parábolas algo que era conhecido pelas pessoas da sua época. Jesus pregou sermões que podemos ver também em obras dos judeus, como o Sermão do Monte, que não se parece nem um pouquinho com os nossos sermões de hoje. Então, não é a técnica. O Senhor Jesus ensinava de um modo que as pessoas ficavam encantadas, como os doutores, quando ele tinha 12 anos, e ele questionando e também respondendo, ficaram encantados, porque ele mostrou que tanto conhecia profundamente a Escritura, quanto ele amava profundamente a palavra do Senhor. É só você observar como ele trata a palavra de Deus o tempo inteiro. Ele sempre trata a palavra de Deus como a verdade, e que não pode ser substituída, e que tradição nenhuma pode substituir, e que nada pode fazer com que ela venha a ficar em segundo plano. Ele trata a palavra de Deus como uma verdade absoluta, e ele se relaciona com ela de tal modo que ele está pronto para cumpri-la cabalmente. No seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, a relação dele com a palavra fazia com que a sua pregação fosse viva, sua pregação fosse apaixonante, sua pregação impactasse. As pessoas ficavam encantadas, porque ele ensinava de forma diferente dos doutores de sua época. Ele não estava ali apenas para exigir cumprimentos de leis, ele estava ali para levar às pessoas o conhecimento de Deus. Ele estava ali para mostrar às pessoas a graça, a misericórdia, o poder de Deus. Então ele levava as pessoas a esta maravilhosa obra que ele mesmo veio fazer, a obra da salvação. Tanto que a pregação do Senhor Jesus é: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ou seja, ele está ali anunciando, a salvação está presente. Deus está manifestando a obra redentora. Isso é importante para nós, porque não só o pastor que deve pregar a palavra, mas as pessoas como um todo, o cristão como um todo, deve levar o testemunho, o evangelho, discipulando, evangelizando, deve anunciar a glória de Deus. É uma missão da igreja anunciar a glória de Deus, como nos diz o apóstolo Pedro, que nós fomos feitos, fomos tirados do império das trevas e feitos, ele diz, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não está falando com liderança. O apóstolo Pedro não está tratando com o colegiado apostólico, não está tratando com o presbitério, ele não está tratando com líderes, ele está falando para o povo e dizendo que a igreja deve anunciar a glória de Deus. Portanto, já que nós temos que anunciar a glória de Deus, devemos anunciar como Cristo anunciou, de forma que as pessoas fiquem encantadas com Deus. Sabe, já foi dito por outros que as pessoas deveriam ouvir a palavra não para que digam que grande pregador, mas para que digam que grande Deus. Ou seja, as pessoas devem ser conduzidas à glória de Deus e não apenas ao conhecimento acadêmico de quem prega ou ao conhecimento técnico de quem está anunciando a palavra. Observe que as pessoas estão encantadas. É claro que com Cristo, porque não poderia ser diferente. É o próprio Deus que está ali, é o próprio Salvador que está ali. Ele está conduzindo elas para Deus. Ele está conduzindo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta também. Você fica encantado quando ouve a palavra de Deus? Quando Deus é glorificado, quando Deus é anunciado, quando a glória do Senhor se abre diante de seus olhos, porque a Escritura a revela, e então nos deparamos com a santidade, com a bondade, com a graça, com a misericórdia, com o amor e assim as virtudes do Senhor. Você fica encantado. Alguma coisa aqui nós podemos já mencionar daquela geração, que por pior que fosse, Deus estava falando ao coração dela, e eles estavam ficando encantados com isso, sim. Devemos ser impactados pela palavra. O apóstolo Paulo diz isso, quando falando à igreja, que ele chama de uma igreja fiel, de uma igreja bênção, a igreja de Tessalônica. E ele diz no capítulo 2, 1 Tessalonicenses, no versículo 13, ele diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, a pregação do apóstolo, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Observe que quando a palavra de Deus é recebida como palavra de Deus, porque o Espírito Santo está operando em seu coração, algo acontece.
E acontece de tal modo que eles estavam tendo uma fé cheia de obras, cheia de frutos, um amor que era de fato abnegado, e negavam a si mesmo pelo outro, um amor verdadeiro e uma esperança tão firme que mesmo em meio à perseguição eles não desistiam, e tal modo que eles se tornaram modelo para todos os cristãos da região. Ou seja, quando a palavra é recebida como deve, porque o Espírito do Senhor está operando na tua vida, ela produz frutos extraordinários. Como diz Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Eles estavam recebendo a palavra. Ainda não é a grande obra do Espírito na vida deles, mas eles estavam recebendo a palavra. E ela já estava encantando, já estava deixando eles maravilhados. No versículo 23, diz que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Em Lucas, como nós falamos, vamos trabalhar Marcos e Lucas, são textos paralelos. Em Lucas capítulo 4, ele não diz que apareceu, ele diz: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. De algum modo, chegou um homem que estava endemoniado. Parece, não vamos afirmar categoricamente, que aquele homem não se manifestou como aquela pessoa que estava evidentemente endemoniada. Parece-nos que ele não veio urrando, ele não veio bramindo, ele não veio gritando, ele não veio sendo uma manifestação visível de que estava endemoniado, como outros, como por exemplo o de Gadá, o demônio endemoniado de Gadá. Todo mundo via que aquele homem não estava normal, inclusive pela força descomunal dele. Mas aqui parece que era uma pessoa que estava aparentemente normal. E o mais interessante, ela estava na igreja. Um endemoniado foi para a igreja. O que o demônio queria na igreja? Percebe que coisa interessante? Um homem endemoniado dentro da igreja. A sinagoga era exatamente o lugar onde eles se reuniam para aprender a palavra. Jesus, inclusive, estava ali para ensinar. Então, observe que o endemoniado estava convivendo, aparentemente, de forma normal com todo mundo. Mas aquele homem estava endemoniado. Temos um outro exemplo, Judas. O texto nos diz que quando eles estavam na ceia, a última Páscoa, quando Jesus instituiu a ceia, o Senhor Jesus se dirige para Judas no momento em que Satanás se apossa de Judas. Ninguém percebe, ninguém. E ele se dirige para Judas e simplesmente diz assim: o que você tem que fazer, faça. Ele, na verdade, estava falando para Satanás, porque Satanás estava naquele momento junto a Judas, ou seja, a maldade de Judas, que já tinha vendido Jesus, e ao mesmo tempo a de Satanás. Ali há uma sinergia, ou seja, uma concordância de maldade, a maldade do pecador Judas com a maldade de Satanás. Os dois ali estão ouvindo Jesus dizer assim: vá fazer o que você tem que fazer. Ninguém percebe. Um homem endemoniado pelo próprio Satanás no meio dos apóstolos, sem ninguém perceber nada. Portanto, não é a aparência que diz se a pessoa está endemoniada ou não. Não é a aparência. Se as pessoas, nos nossos dias, se apegam muito à ideia de manifestações visíveis de demônios. Quantas pessoas podem estar endemoniadas sem que ninguém perceba no mundo ao nosso redor? Porque os demônios existem ainda. Um dos problemas que nós vemos em nossos dias, que é uma cilada muito grande, é exatamente a não crença, ou seja, a negação da existência da vida espiritual. O momento em que o racionalismo e o materialismo disseram para o mundo: só existe isso aqui, a matéria, o que vocês conseguem ver, não existe nada além disso. Então as pessoas passaram a não acreditar não só em Deus, mas obviamente em tudo relacionado ao universo espiritual. E uma vez que o próprio Satanás passou a ser desacreditado,
nada melhor para o inimigo do que agir no meio de um povo que não acredita que ele está lá. Ou seja, ele está, mas ninguém dá bola. Ele está, mas ninguém liga. E ignora que as suas ações são reais e tão presentes no mundo pagão. No mundo, na verdade, como um todo. Satanás e os seus anjos caídos, ou os demônios, estavam agindo e agem com certeza ainda hoje. E ele está na igreja. Não tardou que aparecesse na sinagoga. Não sabemos o que aquele homem endemoniado queria lá, mas ele estava lá. Não tem esses misticismos de que o endemoniado não pode, né, se deparar com algo religioso, essas superstições que surgiram em algumas épocas da história da cristandade, isso não existe. Ele está ali dentro. E quando ele se depara com o Senhor Jesus, aí ele se manifesta. E ele diz o texto que o qual bradou. E a fala dele é: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha que os demônios sabiam quem era Jesus. Totalmente. Veja que eles dão o endereço inteiro. Jesus o Nazareno, portanto, era assim que ele era conhecido, por ser de Nazaré, ainda que tenha nascido em Belém. E quem ele é, totalmente, a sua essência, ele é o Santo de Deus. Ele é o Filho de Deus. As pessoas não sabiam que ele era o Filho de Deus, mas o demônio sabia que ele era o Filho de Deus. Portanto, Satanás pode não amar a Deus, Satanás pode não querer obedecer a Deus, mas Satanás sabe quem é Deus e conhece a realidade como ela é. Os homens é que manifestam uma profunda ignorância espiritual ao ignorarem a realidade. Os demônios sabem, mas por que não obedecem? Porque, na verdade, eles obedecem, mas eles não querem obedecer. Por quê? Porque eles são maus. Eles têm que obedecer. E isso é importante que você entenda. Satanás não ama a Deus, Satanás não tem prazer em Deus, Satanás não quer obedecer a Deus, Satanás quer a destruição de tudo que é relacionado a Deus, Satanás confronta o tempo inteiro a Deus, mas Satanás em momento algum pode desobedecer a Deus. Portanto, nesse requisito, podemos dizer que os homens são piores, porque os homens negam a Deus, rejeitam a Deus, não querem a Deus, odeiam a Deus e desobedecem a Deus. Satanás não pode fazer isso. Se Deus disser assim, faça, ele tem que fazer. Ele não tem como não fazer. Por isso, observe que, versículo 25, mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O endemoniado não disse, não saio não. O endemoniado não simplesmente recusou, o demônio obedeceu. São duas ordens, cala-te. Por que cala-te? Porque o Senhor Jesus não quer que fique público quem ele é de fato. O Senhor Jesus tem um propósito, ele quer cumprir a sua obra, a missão, e não quer que aquilo fique público ainda. O propósito dele é que o ministério ocorra de tal modo que as pessoas que que venham a crer, façam isso por terem visto as suas obras e ouvido a pregação. Ele manteve o sigilo. Não é o momento ainda. Primeira ordem, cala-te, porque ele revelou a verdade. Ele é o Santo de Deus. Olha que coisa interessante. Os demônios só mentem? Não. Se nós disséssemos que os demônios só contam mentiras, então nós teríamos um problema. Jesus não é o Santo de Deus? Jesus é o Filho de Deus, ele é o Santo de Deus. Ele estava falando a verdade, porque ele sabe quem ele é. E foi por isso que eles simplesmente disseram: já chegou a nossa hora? Já vai nos lançar no lago de fogo? Já vai nos lançar para a condenação eterna? Os demônios chegam sabendo com quem estão falando e a autoridade que ele tem. Observe, quem é que vai lançar os demônios e os homens ímpios que rejeitaram a Deus? O próprio Cristo, que é o Filho de Deus, os lançará para o lago de fogo. Por isso eles disseram: veio nos perder? Já chegou o momento de acabar com tudo? Já chegou o momento de nos lançar? Não é hora para isso ainda?
Mas ele manda eles calar. Cala e sai desse homem. Ele mostrou sua autoridade sobre o demônio, mandando ele calar-se e ainda mandando ele sair. E o demônio obedeceu do jeito que ele mandou. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Aí sim, houve um momento de agonia, houve um momento perturbador ali. Mas ele obedeceu. E por ter obedecido é que algo chama a atenção. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Agora eles estão admirados mais ainda. O ensino de Cristo encantou, porque ele falava como quem tinha um profundo conhecimento e, com certeza, conseguia mostrar a eles que a palavra do Senhor, o Antigo Testamento, estava apontando para algo que estava para acontecer, estava acontecendo já naqueles momentos. Lembre-se que o Senhor Jesus, em Lucas, quando ele vai na sinagoga, ele abre o livro de Isaías, ler a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele fecha o livro, diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 4, que o Senhor Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Portanto, ele está mostrando como o Antigo Testamento apontava para ele e a obra da salvação que ele estava realizando. Agora eles estão encantados, porque o Senhor Jesus tem tamanho poder que até os demônios têm que obedecer. Então deixa eu perguntar a você: se os demônios têm que obedecer a Jesus, quando Jesus diz assim, fica calado, ele cala a boca, e quando ele diz assim, sai, e ele vai embora, não deveriam todos os homens também? Quando o Senhor nos fala, não deveríamos nos calar diante dele? Não é assim que a Escritura nos diz para nós nos comportarmos diante do Senhor, se calando na presença dele? Portanto, observe que a palavra de Deus é poder. Jesus libertou aquele homem pela palavra, perceberam? Ele disse, cala-te e sai desse homem. A palavra de Cristo foi suficiente, porque a palavra de Cristo manifesta o poder de Cristo. Cristo ordenou e se cumpriu. Aí você observa na criação, Deus disse, haja luz, e houve luz. Jesus disse, cale-se e vai embora, e ele obedeceu. Em ambos os casos, a palavra de Deus manifesta o poder de Deus. Essa é a salvação. A obra da salvação na nossa vida é a palavra de Deus manifestando o poder dele na nossa vida pelo Espírito que opera e transforma. A transformação da sua vida é uma manifestação do poder libertador de Deus. A transformação do seu coração é uma manifestação do poder de Deus para fazer novas todas as coisas. A obra da salvação não é o que você pode fazer, não é o que você é capaz de fazer, não é aquilo que você pode dar a Deus, não é aquilo que você está tentando conseguir para ser melhor para Deus. A obra da salvação é o poder de Deus que pela palavra se manifesta na tua vida, pois o Espírito Santo opera no teu viver por meio dela. É o que Deus pode operar. Aquele homem foi liberto, aquele homem foi simplesmente libertado de uma escravidão espiritual. A salvação é o poder de Deus se manifestando na tua vida. O que Deus está fazendo em você, o que Deus está operando em você. Por isso que a obra da salvação deve tirar de você uma profunda gratidão, um profundo constrangimento. O amor de Deus nos constrange de fato,
Porque a obra de Deus, a nossa vida é a salvação. É o que Deus está fazendo. E Ele fez ali algo na vida daquele homem. O que Ele fez é a manifestação da salvação. Jesus não disse, mas a ação de Jesus é como se Ele dissesse: eu estou trazendo a salvação para vocês. Eu vim libertar vocês do império das trevas. Percebam, não houve uma só palavra da parte de Cristo para explicar a obra redentora, mas as ações de Jesus libertando o homem da escravidão de um demônio é a manifestação de que a obra da salvação é a libertação da escravidão do império das trevas. E isso acontece pelo quê? Pelo poder da palavra. Não é por outro modo, é pelo poder da palavra. Aquele homem estava dentro da igreja. Ele não estava fora dela, ele estava dentro dela. A salvação não vem por estar dentro de uma igreja local. A salvação não vem por ter o sinal da aliança. Observe que ele era um homem circuncidado, era um judeu. Ele não estaria dentro da sinagoga se ele não fosse um judeu e circuncidado, com tudo direitinho. Portanto, ele passou por todos os trâmites da religião. Aquele homem estava lá dentro, mas a obra da salvação aconteceu na sua vida quando o poder da palavra de Deus operou de tal modo que libertou ele do império das trevas. Isso é a salvação. É a palavra operando no teu coração. Daí você vê como é importante que as pessoas leiam a palavra, que elas ouçam a palavra, que elas de algum modo tenham contato com a palavra. Portanto, pregue-a, quer seja oportuno, quer não. Anuncie a Escritura em todos os 4 cantos desse mundo, porque pelo poder da palavra de Deus, que o Espírito Santo manifesta a obra redentora na vida dos pecadores. E Jesus está mostrando: eu vim salvar vocês, eu vim libertar vocês. É assim que o mundo será liberto dos demônios. E não há ninguém que esteja tão escravo dos demônios, do império das trevas, que não possa ser libertado pelo poder de Cristo, porque Ele ordena e os demônios obedecem, porque Ele é o Senhor da glória. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, em toda a circunvizinhança da Galileia. O homem que tem o poder sobre o mundo espiritual, o homem que tem o poder sobre os demônios. Então continua o texto. Seguindo ainda por Marcos, diz o texto que, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Observe que o discipulado era algo integral. Hoje em dia não acontece nesse modelo mais, as pessoas aprendem ocasionalmente, mas eles estavam o tempo inteiro com o Senhor Jesus, acompanhando o Senhor Jesus, vendo o Senhor Jesus. Tudo que eles vissem, tudo que eles ouvissem, eles estariam aprendendo, porque a vida de Cristo, tudo era um ensinamento para eles. E eles estavam então agora na casa de Pedro, né? E diz o texto que a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito. O texto de Marcos diz que então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. No texto de Lucas, ele coloca uma outra informação a mais. Diz que, inclinando-se ele para ela, então, com certeza, ao se inclinar, tomou-a pela mão. Diz que ele também repreendeu a febre, e esta a deixou. O texto que diz que ele repreendeu, ele entra em acordo com a autoridade de Cristo sobre os demônios. Então, o fato é que Jesus tem um poder sobre os demônios e poder sobre as doenças. Então, não é por acaso que esses textos estão destacando a autoridade de Cristo. Os autores querem mostrar como Jesus tem o poder sobre a vida espiritual e física. Ele é o Senhor de tudo. É uma coisa que você deveria profundamente refletir, porque em nossos dias as pessoas dizem assim: eu sou saudável porque eu faço academia, eu sou saudável porque eu tenho uma alimentação saudável, eu vou viver bastante porque eu me cuido bastante. E atletas morrem do coração também.
E no final das contas, ainda que o cuidado com a saúde signifique responsabilidade, jamais deveríamos colocar sobre isso a nossa vida, como se nós fôssemos viver mais ou menos a depender tão somente dessa responsabilidade. Deus é o Senhor da vida. O mundo, o universo espiritual e físico, tudo está debaixo de sua autoridade. Ele cuida. Jesus disse que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Ele disse que um passarinho não morre sem o consentimento do Pai. Isso é muito importante para nós, porque num mundo que jaz no maligno, precisamos de uma segurança, a segurança de que Deus está conduzindo a vida. Por isso que às vezes a gente é conduzido a perguntar, mas Deus, por que está acontecendo isso? De fato, eu diria que é uma pergunta adequada, porque ela demonstra a consciência do cristão de que nada acontece por acaso, a consciência do cristão que Deus é Senhor da vida, e que, portanto, ninguém está vivendo aleatoriamente, e Deus de repente nos socorre, como se nós estivéssemos vivendo, e no momento que clamarmos, Deus vai lá e age. Não, a vida inteira está nas mãos dele. Ninguém nasce, ninguém morre sem que Deus queira. Ele é Senhor de tudo. E Jesus mostra a sua autoridade sobre tudo. Ele tem poder sobre o mundo espiritual e o mundo físico também. Ele repreende a febre e a febre deixa. Ela ficou curada. Não diz qual era a doença, mas ela ficou curada. E no momento em que ela ficou curada, ela passa a servi-los. Ela poderia talvez simplesmente ter seguido o seu dia a dia natural. Não, agora ela está ali para servir. Aquilo que Deus operou na sua vida, operou para que você servisse. É o mínimo, na verdade. É o mínimo que uma pessoa que foi alvo de uma graça redentora, alguém que foi salvo da morte, livrado da escravidão, o mínimo que essa pessoa deveria ter no coração é o senso de gratidão, de dívida, que a nossa geração não possui. A nossa geração não tem um senso de gratidão e de dívida para com aquele que nos salvou, porque a nossa geração acha que no final das contas é só uma escolha dela mesma. A salvação não é uma mudança de religião, a salvação é uma obra divina no coração do pecador. Aquela mulher, ao ser tocada pelo Senhor, ao ver a manifestação da graça de Jesus, ela passa a servir. E você está servindo? Numa geração que as pessoas só querem ser servidas, em que as pessoas são cheias de si mesmo, em que as pessoas só querem que as coisas aconteçam para o seu benefício, aquela geração chamada de geração cliente, em que acha que sempre tem razão. Você está servindo? A sua vida, que foi alvo da graça de Deus, tem sido um instrumento para a glória de Deus? Ela passa a servi-los. Mas o texto continua mostrando a autoridade de Cristo. Versículo 32. Diz que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Agora que as pessoas viram a manifestação do poder de Cristo, trouxeram de todos os lugares pessoas para serem libertas pelo Senhor. Observe, a obra da salvação está acontecendo. Porque tudo isso é manifestação da graça de Deus, a manifestação de que ali está o Salvador, que veio para libertá-los, que veio para dar nova vida, que veio para restaurar. Observe bem, o que é a salvação? É Deus libertando o pecador das trevas, é Deus dando uma nova vida, uma esperança de vida melhor. A salvação é felicidade?
Essas pessoas libertas agora têm nova vida. Essas pessoas libertas agora podem andar para a glória de Deus, como a sogra de Pedro. Ao ser curada, agora ela podia servir, mas antes ela estava de cama, prostrada. A obra da salvação é a magnífica manifestação da graça de Deus, libertando o pecador e dando nova vida para ele, para que ele viva agora a beleza da vida no Senhor e para o Senhor. E agora todos estão sendo alvo disso. É claro que quando diz todos, normalmente nós entendemos que é um exagero, ou seja, são expressões que generalizam, como por exemplo os fariseus chegam um momento e dizem assim: está vendo? Que proveito tem? O mundo todo está indo atrás dele, mas pouquíssimas pessoas do mundo sabiam quem era Jesus. Era uma relação judaica, então não era o mundo todo. É uma expressão de exagero. E nós usamos muito também, né? Então, nem sempre quando a Escritura fala todos, ou o mundo, significa que é literal. São expressões, figuras de linguagem, que também eram usadas na época. Não é só em nossos dias, não. Mas uma grande multidão estava com certeza ali presente. Eram muitos, de fato. Então, já no final do nosso texto, Jesus, depois de ter feito tanta coisa, observe, foi um dia cheio. Você acha o seu dia cheio? Eu acho o meu dia muito cheio. Tem tarefa de acordar de cedinho até meia-noite ou mais. Jesus também. Observe que o dia de Jesus foi muito cheio. Jesus passou o dia todo pregando, curando, expulsando o demônio, ensinando de novo o dia inteiro. E detalhe importante, aquele é o dia de descanso. Jesus está no sábado, o dia de descanso, trabalhando o dia inteiro, pregando a palavra do Senhor, curando as pessoas, libertando as pessoas, o tempo inteiro. O Senhor Jesus estava fazendo isso, o tempo inteiro. Mas aí chega um momento, já na virada do dia, Jesus vai descansar, os discípulos também, e o Senhor Jesus, que teve um dia muito cheio, e ele diz, temos que trabalhar enquanto é dia, lá em João capítulo 9, porque a noite vem e que não se trabalha, fazendo referência a enquanto ele está vivo. Enquanto eu estou aqui na terra, eu tenho que trabalhar duro, porque vai chegar um momento que eu vou sair. Então o Senhor Jesus se puxava. Jesus trabalhou intensamente, praticamente sem descanso. Tanto, nós já falamos várias vezes, Jesus dormiu até numa tempestade. O Senhor Jesus mal tinha tempo para descansar. A mãe do Senhor Jesus, com os seus irmãos, foram buscar Jesus, dizendo, ele não tem tempo nem para comer. Jesus trabalhava bastante. Não é só você. E por causa disso, Jesus foi dormir, descansar, todo mundo foi. E ele acordou bem cedinho. Versículo 35 diz, tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Observe, as pessoas estão sempre procurando Jesus. Jesus vai dormir e bem cedinho, de um momento que não tinha ninguém acordado, ele acordou mais cedo. Ele acordou com um propósito. Ele nunca estava sozinho. E agora que todo mundo sabe que ele tem autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, e todo mundo sabe do poder que ele tem, e todo mundo está indo atrás de Jesus, agora ele não teria mais sossego mesmo. Jesus acorda bem cedinho com um propósito: orar. O próprio Deus orando. Pensou nisso? Jesus é o próprio Deus orando a Deus. Deus orando a Deus. O Filho falando com o Pai. Se até o Filho se levanta cedo para orar ao Pai, o que dizer de nós, pecadores, que precisamos da glória de Deus constantemente, que dependemos de Deus para tudo, para comer, para vestir, para ter saúde, para ser forte na fé, para manter a esperança firme, para tudo, para proteção, para nos livrar dos homens maus,
E assim por diante, tudo na nossa vida depende do Senhor, inclusive essa pregação aqui. De tal modo que se Jesus passava um momento para falar com o Pai, não tinha muito, ele tinha pouco, tanto que logo, diz o texto, que procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Jesus acordou mais cedo, foi para um lugar deserto para orar com sossego, não ter ninguém o tempo inteiro ali procurando ele não conseguia orar com tanta gente apertando ele precisava de um momento a sós com Deus, e ele procurou esse momento, e logo um pouco depois as pessoas já foram atrás dele. Então observe que a sua agenda é cheia, a de Jesus também era. Jesus também não tinha tempo para comer e para dormir tantas vezes, mas Jesus sabia que deveria falar com o Pai. E você sabe também. Então, fale com Deus. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que conversar com o Senhor. Porque sua vida inteira é dele e depende dele e é para a glória dele. De forma que ele é a causa, ele é o dono e ele é o propósito da nossa vida. De modo que não há como você manifestar um real amor a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, se você não busca a Deus. Porque como você vai amar aquele a quem você não procura, por quem você não se interessa? Você tem que buscar a Deus. Então tenha uma vida de oração. E quando você pensa assim, mas eu não tenho tempo para falar com Deus, lembre-se, Jesus também não. Não pense que Jesus era um homem desocupado, que tinha tempo sobrando e por isso ele orava a Deus de vez em quando. Não! O Senhor Jesus era um homem super ocupado. O Filho de Deus estava o tempo inteiro trabalhando e ainda assim procurava um tempo para falar com Deus. Então ore você também. Busque a Deus você também. Fale com Ele você também. E faça isso com prazer. A oração não é uma obrigação, ainda que também seja. Adorar é outra obrigação que ao mesmo tempo não deveria ser tratada como tal. Entendem? Deus nos dá ordens na Bíblia, mas que não devem ser tratadas como meras ordens. Ou seja, eu estou aqui porque Deus me mandou. Eu estou orando porque Deus disse que eu tinha que orar. Eu tenho que ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia porque Deus me obrigou a ler a Bíblia. São ordens que devem ser amadas. É como alguém, seu pai, sua mãe, chegar para você e dizer assim: você tem que comer, eu comprei pizza, você vai comer a pizza todinha, e é a pizza mais gostosa da cidade, e você vai comer porque você tem que comer, não pode ficar sem comer. Tá, é uma ordem do pai e da mãe, mas não era para ser só pela ordem. Deus nos dá ordens que são para o nosso próprio bem, porque Deus não precisa de você, não precisa de mim, Deus não precisa de ninguém. Deus é o Senhor de tudo, Ele não precisa de nada, mas Ele nos dá ordens que são para o nosso próprio bem, que glorificam o nome dEle enquanto nos abençoa. Então a ordem dEle para nós orarmos é para que nós mesmos tenhamos comunhão com Ele por meio de Cristo Jesus e sejamos abençoados e andemos com Ele e a nossa vida seja para a glória dEle, de modo que Ele é glorificado e nós somos abençoados. Então não faça só porque é uma ordem, faça porque é uma bênção do Senhor. Então procuraram Jesus de novo. Jesus já não tem mais tempo agora para orar, não tem mais sossego. E diz o versículo 38, que Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Observe, está todo mundo procurando o Senhor Jesus. O que eles queriam? Claro que eles estavam focando nas curas e nas libertações. Esse era o foco.
Ainda que alguém pudesse querer ouvir alguma coisa, mas o foco é aquilo que nós vimos antes. Trouxeram todos os enfermos e endemoniados. Jesus responde logo: não, vamos para outras cidades. Porque o que eu vim fazer não foi atender essa necessidade. Eu vim trazer a palavra de Deus. Observe que ele coloca a pregação da palavra acima dos sinais e maravilhas. Percebem? Os sinais e maravilhas manifestavam o poder de Deus, manifestavam o poder de Cristo. Mas a palavra de Deus é o meio pelo qual Deus é glorificado na manifestação do seu poder libertador dos pecadores. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Senhor Jesus coloca a pregação da palavra acima dos sinais. Os sinais deveriam dizer a todos: ouçam ele. Os sinais deveriam dizer: estão vendo que este não é um homem qualquer, que este é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Então os sinais evidenciavam a glória de Cristo, e então ele abria a boca para pregar a palavra. A palavra estava acima dos sinais e maravilhas. Nos nossos dias é o contrário. Em muitos grupos religiosos evangélicos de nossos dias, as pessoas vão para ouvir profetadas e sinais e maravilhas que elas procuram para a própria vida, mas não há pregação. A palavra de Deus não opera porque não há pregação. O poder da palavra pela qual Deus criou o universo, o poder da palavra pelo qual Deus liberta o pecador, não acontece. Como pode haver vida onde não há palavra de Deus pela qual Deus opera a vida? Os sinais e maravilhas estão abaixo da palavra, porque é pela palavra que Deus criou todas as coisas, e foi pela palavra, e é pela palavra que Deus está libertando pessoas do império das trevas. Portanto, a palavra está acima dos sinais e maravilhas. E ele foi. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo o demônio. E ele foi. Ele ia de cidade em cidade, realizando os sinais que apontavam para a sua glória e pregando o evangelho do reino, pregando a palavra de Deus, poder de Deus para libertar os pecadores. Deus está salvando vidas. E o que Ele está fazendo na sua vida é a obra da salvação. O que Ele está fazendo na sua vida, no dia a dia, é a obra da salvação. Por isso, você deve estar atento ao operar de Deus no seu viver, porque Ele está transformando. Por isso que Deus faz com que os contextos da sua vida sejam um instrumento para levar você ao cerne da questão, ao coração da questão. Deus está salvando você, Ele está operando a obra da salvação. Porque a obra da salvação não é só a justificação de Cristo, a obra da salvação é também a santificação do Espírito. Então Deus está salvando você, porque Deus está operando a sua obra em sua vida. Então, agradeça a Deus todo dia. Obrigado, Senhor, porque Cristo me justificou quando uma vez por todas morreu pelo pecador. E o Espírito está santificando, está operando, está agindo no meu viver, porque todos os dias Ele opera pela palavra em meu coração, me conduzindo para um viver em Cristo Jesus, me transformando à imagem e semelhança de Cristo Jesus pelo Espírito, como diz 2 Coríntios 3,18. Agradeça e sirva ao Senhor. Como fez a sogra de Pedro, sirva ao Senhor, agradeça e sirva ao Senhor, porque a obra da salvação está acontecendo na sua vida. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor é gracioso e age poderosamente em nosso viver. Obrigado porque a obra da salvação está em prática, está em curso e está, Senhor Deus, operando em nós. Que o Senhor receba a nossa gratidão por isso e nos ajude a servir ao Senhor com alegria por tudo que o Senhor está fazendo em nós.
de modo que o teu amor, a tua bondade, a tua alegria, a tua paz, a tua benignidade, a tua mansidão, a tua longanimidade, a tua fidelidade, tudo isso se manifeste em nós, mostrando a beleza da tua obra da salvação. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim.
ceia do Senhor, ela comunica: Deus está nos salvando. Porque a ceia do Senhor, ela fala do que Ele fez, mas também do que Ele está fazendo. Ela fala da obra da redenção, a crucificação, por meio da qual nós somos justificados. Mas ela também fala que o Senhor está presente e, portanto, está operando em nós, e, portanto, está agindo em nós, e, portanto, o Espírito do Senhor está transformando o nosso viver e alimentando a nossa esperança até a volta do Senhor Jesus. A ceia nos comunica a graça do Senhor presente no meio da sua igreja. 1 Coríntios 11, versículo 23, nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos orar, consagrando o pão da ceia. Senhor Deus amado, nós te louvamos por tudo, Senhor, e aqui certos de que a tua palavra tem nos abençoado, consagramos também o pão da ceia, certos também de que por meio dele somos fortalecidos, pois nos alimenta a fé. Também nós somos exortados a viver para Cristo, em Cristo, pois pertencemos a Cristo. E então, ó Deus, pedimos que este pão cumpra o seu propósito abençoador, abençoando a tua igreja, para que ela continue firme no Senhor todos os seus dias. Receba a nossa oração, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebamos o pão da ceia. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Alguém não recebeu do pão da ceia e deveria ter recebido?
A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo diante dele a mesa da Páscoa judaica, tomou um dos elementos, o pão, então o ergueu, deu graças ao Pai e distribuiu entre os discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai dele todos e comei, fazei isso em memória de mim. Comamos. Obrigado, Senhor, pelo pão da ceia, que alimenta a nossa fé, que comunica a nós o Evangelho, a nossa união com Cristo e uns com os outros em Cristo Jesus. Consagramos também o cálice, que nos consola o coração, dizendo-nos que não foi por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus que fomos comprados. E então pertencemos a Cristo, e por meio dele fomos justificados, e nada nesse mundo pode nos tirar de Cristo Jesus. Portanto, abençoe-nos pelo cálice que consagramos a Ti, e Tua igreja seja consolada no Senhor, para que viva seus dias em Cristo e para Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Aqueles que receberam do pão, recebam do cálice também. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Alguém não recebeu do cálice e deveria ter recebido? A palavra do Senhor nos diz que após ter ceado o pão, o Senhor Jesus tomou um outro elemento presente à mesa, o cálice. Então o ergueu, deu graças ao Pai e distribuiu entre os discípulos, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para a remissão de pecados de muitos. Tomai dele todos e bebei, fazei isto em memória de mim. Tomemos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e há de fazer. Leva-nos em paz para nossos lares e que possamos Te glorificar durante a semana por Tua graça. Que o Senhor abençoe a Tua igreja e todos os dias a conduza em Cristo pelo Espírito e pela Palavra. Que o Senhor receba a nossa oração. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo,
seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Deus abençoe os irmãos.